Som. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios 2, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nascidos da morte, nascidos da morte, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar conosco neste momento, deste modo que Tu venhas usar-me com poder, com autoridade. Em Jesus nós te pedimos amém e amém. Nascidos da morte. Domingo de Páscoa. A Páscoa, vocês sabem, no contexto do Antigo Testamento, relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Traz a ideia, portanto, de passagem da escravidão para a libertação, passagem da queda das algemas dos egípcios para a libertação no Êxodo, passagem das restrições impostas pelos egípcios para a liberdade no Êxodo. A Páscoa, portanto, no Antigo Testamento, traz a ideia de passagem. No Novo Testamento, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus, ou o triunfo de Jesus sobre a morte. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que Jesus é a nossa Páscoa. É a passagem, ou a nossa passagem, da morte, da escravidão do pecado, para a vida, para a libertação do pecado. É quem proporciona aos que estão no projeto eletivo de Deus, antes da fundação do mundo, a vida, ou a capacidade de poder responder à voz do Evangelho, ou chamado do Evangelho. A Páscoa, nós podemos dizer então, tem a ver com a ressurreição de Jesus, tem a ver
com o sepulcro vazio. Isto, com relação a nós, significa que em Jesus nós também espiritualmente triunfamos sobre a morte. Saímos do sepulcro espiritual, da tumba espiritual. Daí a razão do nosso tema, nascidos da morte. Nascidos da morte. Porque em Jesus, por meio da aplicação do Evangelho, ou do próprio Jesus em nós, pelo Espírito Santo, nós nascemos da morte. Nós nascemos da morte. É o que destacam os versos 5 e 6. Vejam aí o que dizem os versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos pessoas nascidas da morte. Estávamos, de acordo com os versos 5 e 6, mortos em uma tumba espiritual, em um sepulcro espiritual. Que morte é essa? Que morte é essa? A resposta é simples. A incapacidade que todos nós tínhamos de não respondermos ao chamado do Evangelho a partir de nós mesmos. A incapacidade de não podermos responder ao chamado do Evangelho a partir de nós mesmos. Estávamos mortos. Estávamos em um cemitério espiritual, sepultados espiritualmente, em uma tumba espiritual. A perda da vida recebida, da vida espiritual recebida, a perda da vida de comunhão com Deus. Vocês sabem que em Adão, todos os seus descendentes perderam a comunhão que tinham em Adão com Deus. A morte espiritual passou a tomar conta de imediato de todos os seus descendentes. Todos em Adão passaram a viver em um cemitério espiritual, em uma tumba espiritual. Mortos estávamos, espiritualmente falando. O que isso significa? O que isso significa? Presta atenção. Primeiro, uma condição natural, espiritualmente, de não responder a Deus. É o que destaca o verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos. O termo mortos, eu já disse aqui, em outra oportunidade, na língua grega, necros. A ideia, portanto, é de que estávamos incapacitados de responder espiritualmente, volto a ressaltar, ao chamado do Evangelho. Estávamos mortos. É o que os teólogos de Dort, na Holanda, no século XVII, chamaram de depravação total ou de depravação radical. É o que Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, chamou de incapacidade total. Estávamos mortos, incapacitados, portanto, de respondermos ao chamado do Evangelho. Nós não tínhamos a capacidade de respondermos ao chamado do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está comunicando aos seus leitores primevos. Vocês estavam mortos. Em outras palavras, vocês não tinham a capacidade de responderem ao chamado do Evangelho. Segundo, a morte espiritual significa ser o que não deveríamos ser na vida.
ser o que não deveríamos ser na vida. Nós, em Adão, nos tornamos o que não deveríamos nos tornar. Os dois substantivos, aí do verso 1, pecado e delitos, significam pecado. Palavra grega, hamartia, ou amartia, errar o alvo. Delitos ou transgressões, paratoma, queda, escorregar. A ideia é de que nós, por causa do pecado, antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos vivendo uma vida que não era para nós vivermos. Uma vida errante. Vivíamos escorregando, vivíamos caindo. Estávamos vivendo uma vida incompatível com a vida que Deus tinha para nós no início. Por causa da condição natural, espiritualmente falando, que passou a nos envolver. Vivíamos uma vida que não era para nós vivermos. Paulo está dizendo, primeiro, vocês não tinham a capacidade de responderem ao chamado do Evangelho, porque vocês estavam mortos. E vocês, por conta disto, viviam uma vida que não era para vocês viverem, mas vocês viveram essa vida. Vocês viviam uma vida incompatível com a vida que Deus, no início, tinha para vocês em Adão. Terceiro, significa deixar ser guiado pelo príncipe da potestade do ar. Vejam, a morte espiritual fez com que todos os descendentes de Adão vivessem uma vida totalmente incompatível com a vida que deveriam viver, com o projeto de Deus. Vivendo, portanto, segundo as influências, as sugestões do diabo, do príncipe da potestade do ar. É o que destaca o verso 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês viviam sendo influenciados por Satanás, pelo diabo. A realidade que envolvia vocês existencialmente, por causa da condição espiritual que vocês se encontravam, era de sujeição às influências satânicas. Vocês tinham o diabo por guia. Vocês viviam sendo sugestionados por Satanás. Quarto, a condição de mortos espiritual significa sujeição à atuação dos poderes do mal. Vocês eram guiados. As influências malignas eram absorvidas por vocês. E vocês viviam sujeitos à atuação dos poderes do mal. É o que destaca o verso 2. Vocês podiam ser dominados por Satanás. Vocês podiam ser manipulados, possuídos por espíritos malignos. Podiam ser instrumentos do diabo. Aqui nós temos que abrir uma consideração, ou fazermos uma consideração. Quem de fato é de Deus, quem de fato nasceu de novo, não pode ser possuído por espíritos malignos. Vejam que a condição aqui de alguém que é possuído, de alguém
que podia ser possuído tem a ver com o passado. Com alguém que não tinha ainda se encontrado com o Evangelho, com Jesus Cristo. Paulo está trazendo essas informações a fim de mostrar a condição de todos que vivem sem Jesus e daqueles que estavam vivendo, que estão vivendo em Jesus, a fim de entenderem como viviam antes do encontro com o Evangelho, antes do encontro com Jesus, sendo controlados por espíritos malignos, que têm o mal como sua única fonte. Por isso são chamados de filhos da desobediência. Verso 2, parte final. Instrumentos do diabo. Irmãos, as pessoas sem Cristo estão mortas espiritualmente. Elas não têm a capacidade de, por elas mesmas, entenderem o Evangelho. Entenderem quem é Jesus. Elas vivem sendo influenciadas por demônios. Elas vivem sendo usadas por demônios. Por essa razão que o mundo está como o mundo está. Todas as pessoas que vivem sem Jesus se encontram nesta condição. Existencialmente fazem o que fazem porque espiritualmente estão mortas. Espiritualmente são maestradas, são manipuladas, são guiadas também por espíritos malignos. São usadas por espíritos malignos. Não me surpreende, e talvez não te surpreenda também, quando eu ouço e quando você ouve, alguém como o maníaco do parque dizendo: quando eu encontrava uma moça, uma voz me dizia: pegue-a, com a finalidade de abusar sexualmente da mesma e matá-la. Porque o homem sem Cristo é sujeito, de fato, a ser usado por espíritos malignos. As pessoas sem Jesus são montadas, já dizia o grande reformador Martinho Lutero do século XVI, por Satanás. São guiadas por Satanás, são dirigidas por Satanás, são conduzidas por Satanás. Quinto, estar morto espiritualmente também significa viver uma vida egocêntrica, que limita-se a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. É o que destaca o verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pessoa espiritualmente morta, sem Jesus, não tem a capacidade de responder a partir dela mesma ao chamado do Evangelho. Ela vive sendo guiada por espíritos malignos. Ela pode ser usada por espíritos malignos. E ela vive na existência uma vida egocêntrica, voltada aos prazeres da carne, às inclinações da carne, aos seus próprios pensamentos. Ela se basta. Ela vive em função dela, em favor dela. Por essa razão que o mundo, volta a ressaltar, está como está. As pessoas vivem sem um pingo de humanidade entre elas. O outro não tem importância. O eu é mais importante do que o tu. É uma existência voltada unicamente, pensando nos indivíduos, aos próprios indivíduos. Egocêntrica.
uma vida limitada a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas sem Jesus, fazerem a vontade de Deus, em viverem de acordo com a palavra de Deus. Elas querem viver e vivem de acordo com os prazeres da carne e dos seus próprios pensamentos. Elas vivem de acordo com elas mesmas, de acordo com o que elas pensam, de acordo com o que elas acham. Nós estamos vivendo em um mundo do cão, porque quem de fato governa este mundo sem Jesus é o cão, é o demônio. Por essa razão que o apóstolo João já disse que o mundo jaz no maligno. Paulo está nos versos de 1 a 3, destacando como é a vida de quem vive sem Jesus. E ele diz aos judeus também, que batiam no peito e diziam: nós somos melhores do que os gentios. Vocês, quando não estavam em Jesus, se encontravam de igual modo. Estavam mortos espiritualmente. Estavam sendo guiados por espíritos malignos, sendo usados muitas vezes. Viviam de acordo com os prazeres da carne e dos seus próprios pensamentos. Irmãos e irmãs, nós, que em algum momento da nossa vida vivemos sem Jesus, nos encontrávamos assim. Estávamos perdidos. Estávamos no Egito, algemados, amarrados, restritos às ordens do mal, sujeitos às ordens, às ordenanças, às filosofias mundanas. O mal prevalecia, o mal imperava. Estávamos vivendo de acordo com a agenda dos carnavais da vida. Estávamos vivendo de acordo com a agenda dos prazeres da carne. Estávamos vivendo de acordo com tudo que é incompatível com a vontade de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira, diz o apóstolo Paulo. O resultado de uma vida sem Jesus, que se encontra espiritualmente morta, sendo guiada, influenciada por espíritos malignos, usada por demônios, egocêntrica, restrita aos prazeres da carne e dos pensamentos. É a cólera de Deus, é a ira de Deus, e não o amor. Todos quantos vivem sem Jesus são alvos da ira de Deus. Da ira de Deus. Para o amor de Deus envolver alguém, portanto, a Páscoa precisa acontecer. A passagem da morte para a vida. Ou precisa de Cristo, que triunfou, que venceu, que ressuscitou. Não há como alguém se tornar parte na família ou da família do corpo de Cristo sem estar em Cristo. O amor de Deus só envolve, só encontra quem está em Cristo. Todos quantos vivem sem Cristo são filhos da ira. São filhos da ira.
juízo, a cólera de Deus, a fúria de Deus, e não o amor de Deus. Filhos da ira por natureza, destaca a parte final do verso 3. Filhos da ira por natureza. Paulo, em outras palavras, está dizendo: vocês eram filhos da ira por natureza, por causa da condição que vocês se encontravam. Vocês estavam vivendo uma vida que só podia receber a cólera, a ira de Deus. A cólera, a ira de Deus. Os versos de 1 a 3 destacam a vida na morte espiritual, sujeita a viver segundo a carne majoritariamente. É a realidade dos que vivem sem Jesus. É a realidade dos que não estão em Jesus. A realidade passada dos que estão, portanto, em Jesus hoje, que não estavam. Se encontravam nessa condição. Estavam perdidos. Estavam em um sepulcro espiritual. A carne imperava, a carne gritava, dominava majoritariamente. Não se ouvia a voz de Deus com o propósito de obedecer à voz de Deus. Os versos de 1 a 3 apresentam o homem sem Jesus. Os versos de 1 a 3 é a realidade de uma vida sem Jesus. Destacam a realidade de uma vida sem Jesus. Os versos de 4 a 10 destacam a vida que nasceu da morte, juntamente com Cristo. Vejam o que diz os versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O intento do apóstolo Paulo é dizer a todos nós que estamos em Cristo, é que passamos a estar em Cristo pela misericórdia, pela graça de Deus. Estamos em Jesus pela graça. A Páscoa cristã, a vida espiritual saindo da morte pelos méritos de Cristo. A Páscoa cristã, a vida saindo da morte, tem a ver com relação à minha vida, com relação à sua vida, com o que Cristo fez por mim, por você. Estávamos em uma condição onde merecíamos a cólera, a ira, o juízo de Deus. Vivíamos distantes de Deus. Estávamos distantes de Deus, assim como muitos que conhecemos estão hoje. E passamos a estar em plena comunhão com Deus, não por causa do que fizemos ou fazemos, mas por causa do que Cristo fez por nós. Cristo se sujeitou à humilhação, à morte, venceu a morte, triunfou, rompeu com a morte, quando ressuscitou para nos dar vida. Nós podemos, portanto, destacar algumas coisas. Primeiro, que a salvação ou o novo nascimento vem de Deus, é graça. Verso 8 e 9. A salvação vem de Deus. A salvação é coisa de Deus, vem do céu. Vejam que os versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta a realidade que fazia parte da humanidade em que nós nos encontrávamos em Adão, com a finalidade de dizer: se hoje você está
em Cristo é pela graça. Não tem nada a ver com você. Não é sobre você, e eu já disse isto aqui inúmeras vezes. Vem de Deus. Pela graça sois salvos. Nós não tínhamos condições de respondermos ou de responder ao chamado do Evangelho. Estávamos mortos. Estávamos mortos em um labirinto, espiritualmente falando. Não tínhamos nenhuma condição de sairmos deste labirinto se Deus não intervisse, se Deus não agisse como agiu. Saímos porque Deus nos tirou, nos arrancou por sua graça, por sua misericórdia, em Cristo. Todo o mérito com relação à minha salvação, com relação à sua salvação, é de Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, irmãos e irmãs. Nós temos que entender que estávamos mortos. Juntamente com Cristo, nós ressuscitamos espiritualmente. Saímos do sepulcro. Sabe por que você consegue responder ao chamado de Deus por meio da sua palavra? Porque Deus abriu o seu entendimento. Porque Deus abriu o seu coração. Não tem a ver com você. Por essa razão nós devemos dar graças a Deus. Nós devemos enaltecer a Deus. Devemos ser gratos, irmãos. Presente que recebemos. E quantas vezes nós vivemos como se Deus não fosse importante. Como se as coisas de Deus não fossem importantes. Nós negociamos facilmente. Nós estávamos nesta condição de morte espiritual, de sujeição a demônios. Se você não faz o que muitos fazem, que não estão em Jesus hoje, é pela graça. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais capaz, é porque Deus resolveu te salvar em Cristo. Você respira o Evangelho, vive o Evangelho, ou de acordo com o Evangelho, pela graça de Deus. Você está aqui pela graça de Deus, mas muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos como se fôssemos os agentes ou a causa da nossa salvação. Muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos nós os responsáveis por nossa salvação. E passamos a medir os que vivem conosco a partir de uma perspectiva religiosa desnuda do Evangelho. Nós desqualificamos e qualificamos pessoas a partir de uma perspectiva religiosa que não tem nada a ver com o Evangelho, porque se nós entendermos Efésios capítulo 2, nós vamos nos colocar na mesma condição de todos que estão em Cristo, portanto, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo favor de Deus, e vamos orar pelos que estão e se escorregam de quando em vez, para que Deus restabeleça. E não vamos nos colocar como superiores, como maiores, como mais dignos, porque estávamos em uma condição deplorável.
Jesus Cristo, a vida, nascida da morte pela graça, revive, restaura e recria a vontade de fazer a vontade de Deus e não da carne. É a segunda coisa que tem a ver com esse nascer da morte. Nascemos da morte pela graça. A fé é dom de Deus. Martinho Lutero dizia que a fé é extraterrestre, é alienígena, ela vem de fora. Não é de nós para nós, é de Deus para nós. Nascemos de novo, saímos do sepulcro espiritual que estávamos, deixamos de viver em uma condição, espiritualmente falando, de cemitério, por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus. Deixamos de ser filhos da ira, por natureza, para sermos filhos do amor em Cristo de Deus. De filhos da ira a filhos de Deus em Cristo, mediante os méritos de Cristo. E a consequência foi a vontade de fazer a vontade de Deus perdida, recriada. Se antes não tínhamos a vontade, o prazer de fazer a vontade de Deus, está dizendo o apóstolo Paulo, passamos a ter, porque a graça de Deus passou a nos envolver. O que foi perdido com o primeiro Adão, a comunhão, a vontade de fazer a vontade de Deus, com o segundo Adão, isto é, Cristo, foi restabelecida, foi recriada. Tudo o que fazemos, portanto, tem a ver com a graça de Deus para Deus. Diz o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam que a salvação é pela graça. Antes nós produzíamos obras por causa da condição que nos encontrávamos espiritualmente, de mortos, que não agradavam a Deus. Em Cristo, com a graça de Deus que passou a nos envolver, nós fomos habilitados a produzirmos obras que agradam a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é improvável alguém estar em Jesus, ter sido alcançado pela graça de Deus, e não viver produzindo obras que agradam a Deus. Isso é coisa de gentio, isso é coisa de mundano. Isso é coisa de gente que está morta ainda espiritualmente. Isso é coisa de gente que ainda está sendo guiada por espíritos malignos. Isso é coisa de gente que ainda pode ser usada por espíritos malignos. Isso é coisa de gente que ainda vive de maneira egocêntrica, segundo os prazeres da carne e dos pensamentos. Isso não é coisa de gente que está em Cristo, que foi alcançada pela graça de Deus em Cristo. Quem está em Cristo vive produzindo boas obras, obras de acordo com o Evangelho. Os puritanos, teólogos reformados do século XVII, na Inglaterra, diziam: o salvo tem duas marcas, a marca da orelha e a marca dos pés. Ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Paulo está dizendo, antes vivíamos sem Jesus, então vivíamos na contramão da palavra de Deus, de acordo com o mundo, vida mundana, ritmo de vida comportamental, eticamente falando, portanto, mundana. O que chamava a nossa atenção tinha a ver com o que satisfazia a carne. Conquanto a graça de Deus passou a nos envolver,
As obras vistas, portanto, são obras que agradam a Deus. Hoje nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão dizendo que estão no Evangelho, que são de Cristo, que pertencem a Cristo, mas as obras são incompatíveis com as obras do Evangelho, com as obras de Cristo. Há muito discurso, há muita palavra, em nome de Deus, em nome do Evangelho. Mas quando se olha para a realidade comportamental, se percebe um antagonismo, uma incongruência gritante, grotesca. Não há conexão entre o que se fala, entre o que se diz e o que se vive. Vejam que Paulo em Efésios faz essa distinção. Vida incompatível com o Evangelho, vida que não demonstra obediência à palavra de Deus, tem a ver com a vida que não foi alcançada pela graça de Deus. Verso de 1 a 3, vida compatível com o Evangelho, vida que anda de acordo com o Evangelho, tem a ver com a vida que foi alcançada pela graça de Deus. É vida que passou da escravidão do pecado para a libertação do pecado. É vida de Páscoa. Não é de morte, não é de sepulcro, não é de tumba, é de ressurreição. Vida de Páscoa não é vida de cemitério, não é vida sem sentido, que se restringe a chocolates. Vida de Páscoa é vida de sentido, é vida de ressurreição. Vida de Páscoa é vida que saiu do sepulcro, da tumba espiritual. É vida que respira Cristo, é vida que exala Cristo, é vida que evidencia Cristo, é vida que quebrou as algemas da escravidão, do pecado. É vida que anda caminhando pelas estradas da vida, evidenciando Cristo, produzindo boas obras, obras compatíveis com o Evangelho. Vida de Páscoa é vida centrada no Evangelho, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho que triunfou sobre a morte, o Evangelho que deixou o sepulcro vazio, porque o Evangelho é Cristo. Eu concluo esta mensagem dizendo: Jesus morreu e ressuscitou, para que nele a comunhão com Deus perdida fosse restabelecida, para que nascêssemos como nascemos espiritualmente, estando nos mortos. Tragada foi a morte pela vitória. Vida de Páscoa é vida de domingo a domingo. Vida de Páscoa é vida de janeiro a janeiro. Vida de Páscoa é vida de ano a ano, centrada no Evangelho. É vida de ressurreição, é vida de compromisso com o Evangelho, é vida que não olha para trás, é vida que olha para o porvir, para o futuro, glorioso com Cristo. É vida que não se restringe a essa vida, porque o que resta a essa vida é o sepulcro, é o cemitério, é a vida sem sentido. Vida de Páscoa é vida de ressurreição, é vida além desta vida, porque Jesus ressuscitou para proporcionar a mim e a você vida eterna. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos que estamos aqui, somos de Deus em Cristo, porque a graça de Deus nos envolveu. A bondade de Deus nos alcançou, a misericórdia, os frutos relacionados com o Evangelho que você já produziu, que você produz e que você irá produzir, tem a ver com a graça de Deus na sua vida. Todas as vezes que você demonstrar fidelidade a Deus, a palavra de Deus, agradeça a Deus, porque tem a ver com a graça de Deus em você e não com você.
tem a ver com a bondade de Deus. É mais sobre o que Deus fez por meio de Cristo em sua vida do que o que você fez ou faz ou há de fazer. É bondade, é misericórdia. Cabe a nós sempre vivermos de joelhos, subjetivamente ajoelhados, curvados, com a alma curvada, ajoelhada diante de Deus, agradecendo o tempo todo por tão grande salvação, pelo privilégio que temos de produzirmos frutos compatíveis com o Evangelho. Não fazemos o que os outros sem Jesus fazem por causa da graça, por causa da bondade. Eu não sou melhor do que os meus 2 irmãos que vivem na minha cidade sem Jesus. Eu fui um privilegiado, porque a graça de Deus me alcançou. Você não é melhor do que seu irmão descrente, que vive sem Cristo. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Você foi alcançada pela graça de Deus. A Páscoa chegou, a passagem da vida para da vida, saindo da morte. A vida chegou, a sua vida, a ressurreição, pela graça. Põe-se de pé. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos.